Olá, muito boa noite para você. Estamos ao vivo aqui na tela da Band Amazonas em mais um programa Band Eleições, nessa cobertura jornalística das eleições 2020, eleições municipais, eleições nos 62 municípios aqui do Amazonas, e principalmente aqui na capital amazonense, a cobertura grande da Band Amazonas para este pleito. O nosso convidado do programa de hoje é Fued Semen Filho, ele que é o coordenador da fiscalização da propaganda do TRE Amazonas. Fued, muito obrigado pela presença, ter aceito o nosso convite de participar aqui do Band Eleições. Eu que agradeço, Neto Cavalcante, em nome do nosso TRE Amazonas, em nome da Comissão de Fiscalização da Propaganda do TRE, e é uma satisfação estarmos aqui para prestar os esclarecimentos, as orientações que são pertinentes às eleições e, em particular, pertinentes à propaganda eleitoral. Uma grande alegria. Fued, a gente conversava aqui antes do programa, você me falava em 22 anos já de atuação dentro da Comissão de Propaganda Eleitoral. Nesse tempo todo, agora a gente está no ano totalmente atípico, 2020, ano de pandemia, uma série de considerações a ser feitas com relação à pandemia, o nosso tratar na rua mesmo, no dia da eleição deve ser um dia especial. Como é que está sendo esse ano? O que você está vendo de diferente dessa sua carreira nesse ano de 2020? Nós que já estamos há tantos anos trabalhando na Comissão de Propaganda e com muita alegria e muita satisfação, nós verificamos o avanço da legislação eleitoral no que pertine à propaganda eleitoral. Eu que quando ainda comecei no TRE, e aí já se vão 23 anos, e dos quais 22 trabalhando na Comissão de Propaganda, ainda que se podia o outdoor, se podia o showmício, era permitido a propaganda em passarelas, em pontes, em postes de iluminação pública. Isso tudo, graças a Deus, hoje não pode mais, hoje está proibido, né, pela legislação. E a propaganda, basicamente, ela foi para as mídias sociais, para a internet. Hoje, pode-se dizer que 70% da propaganda ela é dada no meio virtual. E agora, este ano, por estarmos vivendo esse momento atípico para toda a nossa população e toda a humanidade, nós nos deparamos com esse novo desafio, né, para todos. E, na medida do possível, nós estamos verificando também que os candidatos estão procurando se adequar, uma situação ou outra que nós identificamos que realmente houve algum desrespeito, mas agora o TRE firmou parcerias e a Comissão de Propaganda firmou parcerias com os órgãos sanitários de vigilância de saúde, que também estão nos acompanhando nas nossas fiscalizações, no sentido de orientar, no primeiro momento, e a partir do segundo momento, inclusive, já providenciar, autuar aqueles infratores que não procurarem respeitar, né, as regras, os protocolos sanitários. Fued, você citou aí na sua fala, citando campanhas eleitorais antigas, a questão do comício, questão dos cavaletes nas ruas, né, os santinhos. Você falou da evolução da lei eleitoral, que acabou, né, tirando isso de cena nesse período eleitoral, e muito disso também se deve a leis ambientais, porque esses materiais acabavam sendo colocados, abandonados ali, e criava-se outro problema. Então, existem várias ocorrências em que o político pode ser punido tanto pela lei eleitoral quanto ambiental também, né? Exatamente. Existem as leis correlatas, né, que também os candidatos estão sujeitos às penalidades, não só em relação à lei ambiental, como nós também temos uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município em relação à poluição sonora também dos veículos de carro de som, né? Então, esses veículos têm que estar dentro de um limite de decibéis, né,
para não causar o incômodo ao cidadão, à população, e eles também compõem a nossa fiscalização, o nosso efetivo, e os casos que são que nós nos defrontamos, constatamos durante a fiscalização, eles são multados, esses veículos são autuados e a multa é pesada. Então, eu vejo... Ou seja, não é só a questão do lixo, do objeto deixado, mas também a questão sonora, que também é uma questão ambiental. Exatamente. É verificado, né? Exatamente. E aí, Neto, a gente tem observado também que a questão mesmo pedagógica, cultural. E com o passar dos anos, eu que estou aí durante esse período, já longo, né, de mais de 2 décadas, eu vejo também as pessoas mais conscientes, né, do que pode, do que não pode. Então, fruto também de um trabalho de todos, né, não só do TRE, como de todos esses órgãos envolvidos, né, porque é uma grande força de trabalho. O TRE sozinho não conseguiria fazer esse trabalho. Lá na comissão nós temos o apoio da Polícia Militar, que nos acompanha, nós temos o apoio da Manaus Trans, que também nos acompanha por conta do nosso efetivo, que é um comboio grande, que muitas das vezes, a grande maioria, os juízes nos acompanham também na fiscalização de rua. E agora a Visa, né? Nessa época de pandemia, a Vigilância Sanitária também. A Vigilância Sanitária nos acompanha também e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, é uma grande força-tarefa, uma grande força de trabalho desses órgãos todos que nos apoiam e, obviamente, com o trabalho imprescindível, importantíssimo da nossa querida imprensa, que sem essa divulgação do nosso trabalho, do nosso papel e essa conscientização, que inclusive nós estamos aqui cumprindo esse papel, que é uma responsabilidade nossa enquanto servidor público, de prestar esse serviço e prestar contas do nosso trabalho lá na Comissão de Propaganda. O senhor citou aí algumas instituições que acompanham a comissão, mas quem é que forma essa comissão do TRE que, quando chega nessa época de eleição, faz essa fiscalização da propaganda? Nós sempre, já é uma tradição, isso já tem posso te dizer que isso já tem mais de uma década, a comissão sempre convoca esses órgãos parceiros para uma reunião preliminar e é feito esse tratado, esse acordo, né, de uma ação conjunta, uma ação tratada de maneira unificada e todas as eleições, tá? Eu posso aqui te afiançar e fazer um reconhecimento público a todos esses órgãos que aqui eu acabei de mencionar. Além, obviamente, do próprio Ministério Público Eleitoral e também da Polícia Federal, certo? Que também compõe essa grande força-tarefa que é poder dar conta de toda essa responsabilidade de fiscalizar, de orientar, né, de atender o anseio da sociedade, em particular a sociedade manauara. E servidores do TRE, tem técnicos, tem são 3 juízes, né, da propaganda eleitoral também. Esse ano 2 juízas e 1 juiz. Exatamente. Nós temos 3 magistrados, que são os juízes coordenadores da propaganda eleitoral, né, que são os nossos juízes, que são as 2 juízas da propaganda, a doutora Mônica Câmara e a doutora Sanã Almendros, são juízas também de zonas eleitorais e que acumulam essa atribuição também de juízas da propaganda, e juntamente com o doutor Alexandre Novaes, que também é juiz eleitoral, e que os 3 que são os nossos comandantes, né, que decidem o rumo da nossa comissão com muita competência, com muito comprometimento, né, com muita responsabilidade e dignidade. Com tantas mudanças aí nessas últimas eleições, a gente teve mini-reforma eleitoral, teve uma série de mudanças que os candidatos precisam estar atualizados e, para isso,
o Tribunal Regional Eleitoral cria uma cartilha, né, para que todos fiquem informados. E a gente tem acompanhado e tem noticiado, inclusive aqui na Band, que o TRE, a Comissão de Fiscalização da Propaganda, tem percorrido as ruas de Manaus fazendo a distribuição dessas cartilhas, né? É com muita satisfação, Neto, que eu falo isso para todos os telespectadores da Band Amazonas. E há 18 anos a Comissão de Propaganda elabora essa cartilha, que é a cartilha da propaganda eleitoral, que é um normativo bastante didático, de fácil compreensão, de fácil leitura, e que tem um acesso, inclusive em formato digital, para todos aqueles que se interessarem, os operadores do direito eleitoral em particular, e que ele tem um papel preponderante nas eleições, eu acredito nisso. Tanto é que as pessoas, né, para teres uma ideia, elas, iniciado o período da campanha, as pessoas já cobram da gente, elas ligam, pedem. Cadê a cartilha? Né? Já tem a cartilha, já tá disponível e tal. Então, isso facilita, isso é um material que orienta todos aqueles que participam do pleito eleitoral. A gente tem um endereço aí digital para quem estiver em casa também tiver essa vontade de consultar. Você entra lá no www.tre-am.jus.br e aí tem lá o banner de eleições 2020, né? Isso foi. Exato. O eleitor, o cidadão, ele pode acessar o nosso site, conforme está aí no vídeo, e lá no ícone Eleições 2020, ele vai clicar em Eleições 2020 e logo abaixo, praticamente no rodapé deste ícone Eleições 2020, estará lá disponível em formato digital a cartilha da propaganda eleitoral. Fued Semen Filho, ele é o coordenador da Comissão de Propaganda, de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE Amazonas, aqui no Band Eleições. A gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com o Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o coordenador da Comissão de Fiscalização de Propaganda do TRE Amazonas, Fued Semen Filho. A gente falou agora no primeiro bloco sobre o endereço digital do TRE Amazonas. Para baixar, quem quiser baixar a cartilha digital da propaganda eleitoral, pedir para colocar de novo o endereço aí na tela, é o tre-am.jus.br, clica lá no ícone Eleições 2020 para ter acesso a essa cartilha eleitoral. Traz uma cartilha completa com tudo ali da lei, o que é permitido e que não é permitido nesse período de campanha eleitoral. Fued, a gente tem acompanhado algumas externas, algumas saídas, algumas blitz da Comissão de Fiscalização e Propaganda nas ruas, mas como você mesmo falou, nos últimos anos e esse ano específico, cerca de 70% dessa campanha vai ser feito na internet, com o uso das redes sociais. O TRE também evolui junto com todo esse processo e tem, como é que agora está a divisão da equipe? Tem a equipe que vai para a rua, mas tem uma equipe também que fica focada no que está sendo postado pelos candidatos para evitar qualquer tipo de irregularidade? Neto, nós estamos já trabalhando de modo presencial desde o dia 24 de agosto. A comissão já está trabalhando de modo presencial. E desde o dia 31 de agosto, conforme o calendário, que foi o prazo para o início das convenções, a comissão já se faz presente e fomos a todos os atos de convenção partidária das coligações e partidos que concorrem isoladamente. E a comissão ela tem se feito muito presente em todas essas atividades e nós temos nos defrontado com, eu posso dizer que a grande maioria dos candidatos tem respeitado esse protocolo sanitário e adotado, né, as providências, os regramentos de segurança,
de todos os seus cabos eleitorais, correligionários, seja o uso da máscara, seja o álcool em gel, seja o distanciamento entre aquelas pessoas que ali estão trabalhando, né, desempenhando ou participando daquele evento de campanha. E a gente, diuturnamente, a comissão tem trabalhado, nós estamos em regime de plantão, finais de semana, feriados, a comissão está trabalhando no TRE e não paramos. E com a presença, inclusive, 2, 3 magistrados que fazem questão de acompanhar toda essa nossa atividade de rua. E agora fizemos, inclusive, na segunda-feira, que foi o feriado do dia 12 de outubro, a distribuição simbólica, né, à população, e entregamos, né, à comunidade manauara, ao eleitor, ao cidadão manauara, a nossa cartilha também como modo de divulgação, de compartilhar e dar maior publicidade a esse importante material que, mais uma vez eu digo, é realizado com muito carinho, muita responsabilidade há 18 anos pela Comissão de Propaganda. A gente, acompanhando esse processo do que tem mudado, o que é permitido, o que é proibido na campanha eleitoral, vou lhe fazer aqui algumas provocações. Sei que você vai estar com a memória fresca aí com relação ao conteúdo da cartilha. Mas, por exemplo, antigamente a gente acompanhava a pintura nas casas com o número do candidato. Tinha gente, inclusive, que só pintava a fachada da casa em ano eleitoral, que aproveitava já a propaganda do candidato ali. Isso já tem um tempo que não pode mais, né, Fred? Agora a legislação, ela proíbe esse tipo de propaganda, né? Através de pinturas, de placas, de faixas, de banners, né? Que em outras eleições era permitido e que agora não há mais essa possibilidade. Então está bastante restrita a propaganda eleitoral de rua, vamos dizer assim, a propaganda física, né? Ela está bastante restrita, Neto. E eu te diria que basicamente hoje os candidatos eles podem fazer a distribuição de material gráfico, que são folhetos, santinhos e adesivos, que também o cidadão eleitor poderá colocar ali nos seus veículos, como também nas janelas das residências. E eles podem também, os partidos e coligações, os candidatos, terem as bandeiradas, né? Fazerem aquelas movimentações com as bandeiras nos cruzamentos, desde que, obviamente, não provoque qualquer impedimento ao bom fluxo, tanto de pedestres quanto de veículos. Essa bandeirada precisa estar fixa no local, né? Porque a questão do carro volante também é vedado, né? É proibido. Isso foi uma mudança também na legislação agora atual. Os veículos de carro de som, que em outras eleições era permitido, ele não pode estar trafegando, divulgando a campanha, divulgando, tocando o jingle do candidato de modo aleatório, sozinho. Esse veículo ele só poderá estar transitando, divulgando o jingle do candidato, se ele estiver participando de algum evento de campanha, seja uma carreata, uma caminhada, uma passeata ou um comício ou uma reunião pública. Do contrário, aquele veículo que transitava antigamente de modo isolado, aquele carro volante, né, que inclusive algumas pessoas, inclusive era uma forma também, às vezes, de conseguir um dinheiro extra, né? Infelizmente agora não há mais essa permissão da legislação. E mesmo nessas passeatas, trio elétrico, por exemplo, não pode, né, Fred? Não. Tem que ser um carro de som pequeno, nada de muitos estardalhaços que vá romper os decibéis, né, que são permitidos pela lei ambiental. Exatamente. Esse tipo de veículo também, ele está proibido, né? E a permissão dele é somente se for num comício. Sim. No comício... Parado. Isso. No comício ele... Servir de palco até, né? Isso. Chaveiro,
boné, camisa, isso também, conduta vedada para os candidatos nessa época de campanha. Isso está há muito tempo que já é vedado, né? Inclusive configura em um ilícito eleitoral, dos mais graves, né? Configura em crime eleitoral. Então, qualquer brinde, qualquer coisa que possa configurar em uma vantagem, né, ao eleitor, que seja uma captação ilícita do voto, de modo de conquistar o voto de maneira ilícita, isso está totalmente vedado, totalmente proibido pela legislação eleitoral. Mensagens que me chegam aleatórias ali no meu WhatsApp, no meu telefone celular, isso o candidato pode fazer? Eu posso reclamar se isso for de forma insistente? Qual é o que a lei diz com relação a isso? As mensagens por aplicativos, né, seja de torpedo, seja de smartphone, né, mensagens eletrônicas, a legislação ela prevê, há essa permissão pela legislação, mas o candidato ele deverá botar o mecanismo que o eleitor ele recuse essa mensagem que ele vai receber de campanha, né, seja de pedido de votos, enfim. E o candidato deverá providenciar o descredenciamento daquela conta em até 48 horas. Então, ele está obrigado, na hora que ele enviar a mensagem ao eleitor, ao cidadão, que ele coloque ali um dispositivo que o próprio eleitor, ele diga lá, você deseja permanecer recebendo mensagem? Sim ou não? E aí o eleitor, aquele que está recebendo mensagem, ele tem essa condição de escolha, né? Olha, eu quero que, por gentileza, o senhor me exclua da sua relação, da sua lista. Tem que dar opção, então, para eu saber se quero continuar ou não recebendo. Exatamente. Aquela informação. E ele tem que providenciar isso em, no máximo, 48 horas. Ele tem que parar de fazer esse envio, sob pena de multa. O eleitor que tem a cartilha à mão, que está ajudando o TRE a fiscalizar também as condutas dos candidatos, como é que ele pode chegar até o Tribunal Regional Eleitoral, até a comissão e fazer a sua denúncia? O nosso canal é para o recebimento de qualquer demanda da população e do eleitor, é a nossa ouvidoria eleitoral. E aí existem os canais da ouvidoria que eu não tenho aqui de cabeça, mas eu posso fazer uma consulta aqui rapidamente, que estão também acessíveis no site que foi ainda agora divulgado. Sim. Nesse próprio site do TRE, ao final do site, né, tem lá os canais da ouvidoria, que inclusive tem lá o WhatsApp, certo, tá? Tem 0800, tem e-mail, tem telefone fixo, que o eleitor pode ligar e para todo tipo de situações, seja de informações relativas a locais de votação, que algumas vezes ocorreram alguma mudança, que ele não lembra mais onde é que ele vota, seja para fazer uma denúncia, seja para fazer uma sugestão, seja para fazer uma reclamação. Então, o canal nosso com a população é a nossa ouvidoria eleitoral. E todos os contatos a gente acha lá no site do TRE. Fued Semin Filho é o coordenador da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE Amazonas. Nosso tempo está chegando ao fim, quero te agradecer pela presença, te agradecer pelos esclarecimentos, tenho certeza que o eleitor que está em casa agora já tem uma noção maior do que é proibido, o que é permitido nesse período de campanha eleitoral. Quem tiver mais dúvidas também eu tenho certeza que vai procurar a cartilha eleitoral da propaganda. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, Neto Cavalcante, mais uma vez, e a essa emissora querida, né, que eu me sinto na minha casa, por isso que realmente é uma satisfação. Muito obrigado. Para mim, enquanto servidor do TRE e da Comissão de Propaganda, estar representando aqui o nosso TRE e passar esses esclarecimentos a toda a nossa população e dizer que o nosso TRE está lá à disposição e que no dia 15 de novembro, que realmente se prevaleça a vontade
do cidadão, a vontade do eleitor, e que se respeitem as regras, que os candidatos procurem oferecer propostas, evitar ofensas, evitar ataques, evitar fake news, né? E contribuir, que a gente tenha realmente uma eleição tranquila, que se respeitem as regras e que se prevaleça a vontade popular. Muito obrigado, coordenador. Muito obrigado. Conversei aqui com o Fued Semi Filho, coordenador da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE Amazonas. O programa Band Eleições fica por aqui. Na próxima quinta-feira, uma edição nacional do Band Eleições. E aí, após o dia 22, na próxima quinta-feira, a gente está de volta aqui com mais uma edição local do Band Eleições. Para você, um grande abraço e até a próxima.